Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, o programa 3 em 1 recebeu o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, que detalhou a briga que teve com os filhos de Bolsonaro. Tudo se iniciou a partir de um momento que tanto eu quanto a Soraya e a Selma ainda senadora no PSL, fomos cobrados muito duramente pelo Flávio Bolsonaro porque estávamos assinando a CPI Lava-Togas. E aí isso desencadeou um processo de fissura. Eu disse, para mim acabou, não tem conversa, e continua sem conversa. E a Selma nem suportou a situação e disse, olha, eu não vou me prestar a esse tipo de agressão verbal, e foi embora do partido. E logicamente já ficou uma fissura com isso. Eu também fiz comentários em relação à implosão do PSL aqui no estado de São Paulo. Eu passei a presidência do partido para o Eduardo, que era meu vice-presidente, em 25 de abril, e tenho assistido as pessoas sendo arrancadas das executivas municipais, num pressuposto que não seriam conservadores o suficiente para estarem dirigindo o PSL dos municípios. E um afastamento sem avisar ninguém, de uma forma muito covarde, sem olhar nos olhos das pessoas e dar a motivação da saída, simplesmente com publicações. E isso, logicamente, aborrece a todos nós do PSL. E isso deve ter desandado, possivelmente no Carlos, um espírito de defesa em relação às minhas manifestações sobre condutas com os parlamentares, um do Rio de Janeiro, outro daqui, porque eu já disse, para mim é muito bem claro isso. Para mim, nem partido, nem governo, nós não temos monarquia daqui, não temos filhos príncipes de jeito nenhum. É filiado como eu vou tratar com todo o respeito, mas na hora de dizer que não concordo, não estou nem aí. Na terça-feira, o presidente do PSL, Luciano Bivar, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na investigação sobre as candidaturas laranjas. Na ação, agentes da PF fizeram buscas em endereços ligados a Bivar. No Jornal da Manhã, o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, analisou o impacto da operação. Bom, é lógico que é sempre para o partido uma situação constrangedora, mas da mesma forma é algo que nós esperamos que aconteça toda vez que haja uma suspeita relacionada com qualquer irregularidade, qualquer ato que seja contrário à lei. Então, a gente espera que seja elucidado o mais rápido possível e os responsáveis, se houver, e ainda que seja do nosso partido, que sejam punidos. Já o presidente Jair Bolsonaro negou a intenção de tumultuar o partido e pediu transparência. Não tenho falado nada do PSL, zero. E o tempo todo fofoca que eu estou elegendo traidores para lá, traidores para cá. O partido está com a oportunidade de se unir na transparência. Não tem um lado A nem lado B. O presidente falou em transparência, eu falei sim em transparência. Então vamos mostrar as contas e não ficar... A gente vê notícias por aí de expulsa de lá, tira da comissão, vai retalhar. O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, normal, não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém, tá? Agora, a transparência faz parte o dinheiro é público. Devo ao partido, sim, a minha eleição de ser partido. Eu sei que tinha outros partidos à disposição também, mas a briga não é essa. É transparência, mostrar para onde está indo o dinheiro, coisa simples. Na quinta-feira, áudios obtidos pela Cruzoé mostraram que Bolsonaro entrou em ação para destituir o deputado delegado Valdir da liderança do PSL na Câmara. O presidente da República ainda tirou a deputada Joyce Hasselmann do PSL da liderança do governo no Congresso e colocou o senador Eduardo Gomes, do MDB, no lugar dela. A crise no PSL foi discutida em uns pingos nos is. Uma avalanche tomou conta do PSL nessa quinta-feira. Um áudio vazado, como foi antecipado pela Cruzoé, foi atribuído ao presidente Jair Bolsonaro e mostrou uma tentativa de tirar o deputado delegado Valdir do cargo de líder do PSL na Câmara. A produção tem o áudio, a gente vai acompanhar. Aperta o play aí, Robson. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro.
E a gente acerta e entrando outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí tem um número com folga até. Tá? Se mais um fazer fechar agora, já tem o suficiente. E o vazamento do áudio, no qual não é possível identificar o interlocutor, gerou uma série de reações. O presidente Jair Bolsonaro veio a público e afirmou que caso o telefone dele tenha sido grampeado, tratou-se de uma desonestidade. Após a revelação da articulação, alas do PSL apresentaram 3 listas de assinaturas protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. 2 em apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e outra em favor de manter o delegado Valdir na liderança do partido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, validou a lista que mantém o delegado Valdir no cargo, já que conquistou 29 assinaturas. A definição foi considerada uma vitória da ala do PSL, que defende o presidente do partido, Luciano Bivar. A sigla, aliás, suspendeu a filiação de Bibo Nunes, Carla Zambelli e Alê Silva, deputados que teriam trabalhado para destituir o delegado Valdir. Na esteira da crise, o Planalto decidiu retirar a deputada federal Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso. O senador Eduardo Gomes, do MDB, substituirá a parlamentar no cargo. Para ele, a crise no PSL não vai afetar a pauta no curto prazo. O parlamentar assume a função com muita serenidade, muita tranquilidade. Zé Maria Trindade, Eduardo Gomes é considerado um integrante do Centrão? É, do Centrão, do MDB, ele já foi PSDB, ele foi eleito por Tocantins, já foi deputado federal, e foi candidato lá em Tocantins e agora voltou, é a primeira vez dele no Senado. Ele vem sim andando ali lado a lado com as teses de governo e foi escolhido como vice-líder do governo no Senado pelo senador Fernando Bezerra. Ele é do MDB agora, né, foi filiado ao MDB e vem assim lado a lado com as teses. É uma opção do presidente Jair Bolsonaro no sentido de ou aumentar o apoio no Congresso Nacional ou se aproximar perigosamente dessa área ali do Centrão, dessa área cinzenta do Congresso Nacional, que tem votos, mas não tem moral, né? Que tem votos em plenário, que sabe convencer, porque fala a língua dos parlamentares. Essa gravação aí é muito grave. Ô Zé, só para registrar, deixar bem claro, o Fernando Bezerra Coelho é líder do governo no Senado. Ele é do MDB, um partido considerado do Centrão. E agora o vice-líder o deputado Eduardo Gomes. É vice-líder do governo no Senado. São 3 lideranças. Liderança na Câmara, que é o deputado Vitor Hugo, liderança no Senado, que é o Fernando Bezerra, liderança no Congresso. O Congresso trabalha com orçamento, vetos presidenciais, pois não? Não, exatamente. O Eduardo Gomes vai substituir a ex-líder do governo no Congresso, sendo, portanto, o líder do governo no Congresso. Então você tem um MDBista como líder do governo Bolsonaro no Senado Federal e você tem outro MDBista como líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Quer dizer, são parlamentares vinculados ao Centrão, aliado ao governo Bolsonaro. Exatamente, é isso mesmo. É quem comanda a bancada do governo e eles falam aquela linguagem antiga e rezam a oração de São Francisco, o famoso é dando que se recebe. Eu não sei como é que isso vai ser equacionado. A Joyce saiu atirando, eu não conversei com ela, mas ela disse aí para colegas que já estava cansada de defender o governo em detrimento do próprio mandato, em detrimento da família e tal, reclamou muito, disse que era como se tirasse um peso, né? No DEM, E falou só um parêntese, desculpe, mas só para concluir a sua informação, ela também disse ter mandado uma mensagem
De acordo com parlamentares, né, ela disse ter mandado uma mensagem ao ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e listado a ele todos os aliados que Bolsonaro demitiu até aqui. E disse, o próximo é você. Isso de acordo com parlamentares, tá? É uma declaração que está circulando na imprensa, não são fontes nossas, só para deixar claro. Diga aí, Zé. É um caminho que eles estão... A história é a seguinte, para encurtar bem aí, porque... esse é o assunto político do dia, isso da semana. Ontem eu alertei, eu venho falando disso já há algum tempo, né? E quando eu disse a palavra implosão, muita gente falou que eu exagerei. Não exagerei não. Eles estão implodindo o PSL, o partido que elegeu e que é o partido do presidente da República. E a implosão não é explosão, é implosão porque vem de uma forma interna mesmo. Essa saída, por exemplo, da líder do governo demonstra uma incompatibilidade ali muito grande entre eles. E a tendência é de que ela não seja aceita também no DEM. O DEM já tem líder em São Paulo, o Garcia, né? o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Que é vice-governador e que tem planos políticos ali para São Paulo. Então fica muito estranho. Estão dizendo que ela vai, que seria portas abertas. Não é bem assim. Mas a história é que é isso que está pregando contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa história de abandonar companheiros antigos, aliados de primeira hora, de uma maneira muito fácil. E essa lista já corria aqui bem antes. E ela está crescendo. Não sei se a gente vai falar aí mais sobre o delegado Valdir. Ele se transformou em um kamikaze contra o presidente Jair Bolsonaro, viu, Felipe Augusto? Agora eu pergunto o seguinte, evidentemente essa movimentação tem a ver com eleições municipais também, né? E vejo agora que a deputada Joyce Hasselmann deixou de ser líder do governo do Senado. Ela foi de fato, durante algum tempo, Zé, pelo seguinte, eu me lembro da Joyce Hasselmann chegando ao Congresso dizendo que ia fazer uma marcação ali, não homem a homem, evidentemente, né? Mulher a mulher, porque a Gleisi não ia mais falar do jeito que falava sem ouvir a resposta, Na primeira reunião de comissão brigou, depois eu não ouvi mais falar. E acho que ela se dedicou muito mais à movimentação política que poderia, eu achei muito cedo isso aí, mas eu também não sou deputado, poderia resultar na candidatura dela a prefeita de São Paulo. Foi isso que determinou a queda ou não? Ela se aproximou muito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ela do João Dória. De uma consultora em matéria de mídias sociais, que o presidente da Câmara não dominava muito bem, e isso acabou levando a certas desconfianças. Ela queria mesmo ser líder na Câmara, e houve atritos ali com o deputado Vitor Hugo, mas o presidente Jair Bolsonaro manteve o apoio ao deputado Vitor Hugo, e isso já... Eu falei sobre esse crescimento do deputado Vitor Hugo aqui, e falei de uma ideia exatamente para substituir isso aí. Essa movimentação só apressou a saída da líder do governo. Olha, é a antiga frase segundo a qual por trás de toda loucura existe alguma lógica. Eu, quando cito essa frase, eu falo menos no Brasil. Eu não vejo uma lógica nessa loucura que está acontecendo aqui pelo seguinte: não se falava que Eduardo Bolsonaro seria o líder? Foi por um dia? Foi uma guerra. Isso foi de uma inabilidade política, assim, uma inabilidade tão grande que é difícil de acreditar. Primeiro, presidente da República ligar para o Congresso Nacional em busca de uma assinatura. Quanto vale esta assinatura? Deputado nenhum dá nada de graça para ninguém. Nada faz sentido, né, Zé? Nada faz sentido nisso aí. Eu acho que há bons sinais na Câmara, no Senado, deputados e senadores que evidentemente estão preocupados em melhorar o país e tal. Agora, eu acho que a mediocrização, de modo geral, de todos os homens públicos, e isso é um fenômeno mundial, me conta, mas não me consola em nada, é muito grande, né? Porque esses caras fazem coisas sem saber por quê.
Botaram o Bolsonaro. Ontem a gente estava discutindo isso, mas se vai ser embaixador, já desistiram. Aí ele vem, vai e volta. Agora ele é o quê? Candidato a embaixador ou a quê, Zé? Ele disse que já é segundo plano ser embaixador. O primeiro é ser líder. Só que em política não há revanche e não há repetição. Perdeu, acabou. Perdeu. Tem que recomeçar por outras estradas. E só para repetir, para deixar bem claro, houve uma guerra de coleta de assinaturas a favor do delegado Valdir para a liderança do PSL na Câmara, a favor do Eduardo Bolsonaro para a liderança do PSL na Câmara, mas, repito, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou validando a lista que mantém o delegado Valdir nesse cargo, nessa função de líder do PSL, o partido ainda do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, já que essa lista tinha 29 assinaturas, algumas a mais do que a lista pela presença do Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL. Então ele não viu a outra lista, ele não costuma ver, né? Quando aparece uma bancada querendo a votação aberta, ele também não vê. Pois é, e saiu agora há pouco, Augusto Nunes, já que você tocou nessa história de ser embaixador também, a revista Época informou que em meio a essa crise do PSL, o presidente Jair Bolsonaro desistiu. Repito, essa fonte não é nossa, é uma informação, é uma notícia, né, da revista Época, mas que o Jair Bolsonaro desistiu de indicar o senador Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Entre os motivos estaria a falta de votos para aprovar a nomeação. Interlocutores diretos de Eduardo, segundo a revista, já indicavam que a chance era mínima de a indicação ser enviada ainda em 2019, ainda nesse ano. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o pai nessa quinta-feira, hoje, portanto, para discutir sobre a crise no PSL. Então já há uma notícia que pode ser desmentida, se for o caso, né? Se de fato não for verdade, pelos envolvidos nessa questão. A gente vai monitorar aí para ver se Jair Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro dão alguma declaração a respeito disso, mas já há uma notícia de que houve a desistência, pelo menos para esse ano, da indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil lá em Washington, nos Estados Unidos. Então, aparentemente, ele não vai ser nem líder da Câmara, porque perdeu essa coleta de assinaturas para o delegado Valdir, nem embaixador por enquanto. Ontem eu falei aqui, vamos ver se vai mesmo indicar. Vocês lembram, vocês que acompanham aqui em Os Pingos nos Is. Vamos ver se vai sair mesmo essa indicação do Eduardo, se é isso mesmo que o presidente vai fazer, se ele foi só um boi de piranha aí no sentido da expressão de abrir caminho e falar, esse não dá, esse recebe muitas críticas, não tem aprovação e tal. E aí você coloca outro no lugar para ver se passa. Eu acho uma estratégia absolutamente equivocada de qualquer forma, porque gerou um desgaste desnecessário, né, Augusto? Para o presidente da República nomear o próprio filho. Não estou dizendo que foi isso, mas estava dizendo que a gente vai ver ainda, porque eu não estava levando fé de que essa indicação ia sair imediatamente. Ia sair hoje, ia sair amanhã e, pelo visto, não vai sair aí nos próximos dias, pelo menos já estão dizendo que não vai sair nem nesse ano. Muito bem, a gente pode mudar de pauta? É o seguinte, na verdade, a mesma pauta ainda, Zé Maria. Deixa eu só exibir aqui, que aí você já comenta tudo. Porque também vazou um áudio justamente do deputado delegado Valdir, prometendo implodir o presidente Jair Bolsonaro. A gravação foi divulgada pelo antagonista e ela foi feita durante uma reunião na noite dessa quarta-feira. Robson, pode soltar. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta pra Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não. Tá aí o delegado Valdir chamando Jair Bolsonaro de vagabundo, mas dizendo, né, que ele apoiou esse vagabundo, ele votou nesse vagabundo. Prometendo implodir uma fita do vagabundo, implodir um vagabundo usando uma fita contra outra fita do vagabundo. Tá difícil entender o Brasil, hein? O Tom Jobim que dizia, né, o Brasil não é para amadores, nem para profissionais. Não é para principiantes. Nem é para principiantes, nem para veteranos, nem para profissionais. E só complementando, Zé, o delegado Valdir confirmou o conteúdo dos áudios, mas disse que o momento é de pacificação. Tá certo.
Quero ver essa pacificação sair, hein, Zé? A base de implosões e explosões, mas é pacificação. É isso aí. A situação não está boa não para o governo, e principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. Felipe, é o seguinte, ontem 3 derrotas importantes, né? A primeira derrota é indicar o filho, articular, ligar diretamente para deputado 1 a 1, né? O telefone não foi grampeado. A legislação permite que você faça uma gravação quando uma das pessoas é o interlocutor, né? Que foi o caso ali. Aquela fita primeira lá, onde o Bolsonaro fala, ela foi editada exatamente para impedir a identificação do interlocutor. Mas o Jair Bolsonaro sabe com quem ele estava falando. Ele ligou para várias pessoas e tentava colocar o filho como líder, seria uma saída para dizer, olha, não dá mais para ser embaixador. A segunda derrota foi a seguinte, ele perdeu 2 diretórios do PSL. O presidente Luciano Bivar destituiu o Eduardo Bolsonaro da presidência do Diretório de São Paulo, vai tomar o Diretório de São Paulo, que deve voltar ao Major Olímpio, e no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro perde o Diretório do PSL, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro está sem partido, ele não opera o partido, e a família, e o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Haverá agora uma expulsão de parlamentares para fixar a maioria, não há possibilidade. Em política, quando se perde, não tem volta. A volta seria por outro caminho, outra estrada e não a mesma estrada. Isso não acontece. A não ser que o presidente use pesado a tinta de caneta e que compre, essa é a linguagem do Congresso, que compre assinaturas para um requerimento, mas isso também pode não demorar muito tempo. Além do diretório também, tem essa questão política, perdeu o partido. O presidente não tem outra opção senão encontrar urgentemente uma maneira de criar uma bancada ou fusão partidária para levar o pessoal do PSL que o apoia, cerca de 30 parlamentares, 25 a 30, e também de outros partidos. Seria uma saída, né, para ajeitar, fazer essa acomodação partidária. Sobre esse áudio, ontem eu fiquei impressionado. Um integrante do PSL me disse, olha, a coisa vai piorar, nós vamos explodir o Palácio do Planalto, vamos implodir, e inclusive falavam em impeachment. Eu falei, não é possível. Até adversários do presidente Jair Bolsonaro diziam lá no plenário, não, pelo amor de Deus, né, o país não aguenta isso. E nem tem a menor chance, o PSL falando, não, nós temos gravações e vamos. Esse era o clima ontem do plenário, para você ter uma ideia da crise que foi criada. Muito bem, deixa eu só fazer 2 registros aqui, que eu falei que a revista Época divulgou que o Jair Bolsonaro teria desistido de indicar o Eduardo Bolsonaro, pelo menos nesse ano, que se fosse indicar seria mais para o final do mandato, em 2022, que não eram fontes nossas e que a qualquer momento o Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro poderiam desmentir essa informação e que a gente ficaria monitorando. Muito bem, o Eduardo Bolsonaro de fato acabou de dizer à Cruzoé na noite dessa quinta-feira, portanto, que seu pai mantém a intenção de indicá-lo para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Segundo ele, não procede a informação de que Jair Bolsonaro teria desistido da indicação em meio à guerra pelo comando do PSL. Disse o deputado, aspas, nem eu nem Jair Bolsonaro falamos nenhum fato novo sobre a embaixada. Parecem estar confundindo as coisas, querendo pôr mais lenha na fogueira. Fecho aspas aí então para o Eduardo Bolsonaro, mas que também não disse quando vai sair essa investigação, essa indicação. Apenas diz que a intenção de indicá-lo está mantida. O certo é que os próximos dias continuarão agitados no PSL. Na quinta-feira, o programa Pânico recebeu a procuradora da República, Tameia Danelon, que comentou o vazamento de conversas atribuídas a integrantes da Lava Jato. No meu ponto de vista, eu já falei em outras entrevistas que eu concedi, eu acredito que este ataque, o objetivo sim era tentar enfraquecer os operadores do direito que trabalham no combate à corrupção, tentar enfraquecer o ex-ministro, o ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, meu colega Deltan e outras pessoas que trabalham na Lava Jato. Não há dúvida, tá? Porque quando esses criminosos não conseguem se defender, porque eles estavam acostumados com a impunidade, né? O manto da impunidade revestia eles todos, eles não eram presos, não eram pegos. Chega um momento que as pessoas se desesperam, né? Não estou acusando que seja algum investigado, algum condenado da Lava Jato que tenha a prática desse crime cibernético. Está sob investigação onde há muitas pessoas já estão presas. Mas, no
no meu ponto de vista, eu falando como cidadã, como a Tamé, não como a procuradora, eu acredito que sim, que a tentativa era tentar barrar a Lava Jato. Tentar melar a Lava Jato. Tirar o valor. Então, eu acho, eu, por exemplo, eu gosto de 2 caras que eu pago pau no governo. O Moro e o velho louco lá, o Paulo Guedes. Eu gosto desses 2 caras, eu confio nesses caras. E o Deus do asfalto. Passam, né, pô? E o Deus do asfalto. O Deus do asfalto, mais ou menos. Deus do asfalto. Esses caras, eles dão uma... credibilidade. Eu acho muito mais o Moro, me parece ser o cara sério, o Dallagnol, aquele jeitão dele. Confio nele porque foram os primeiros caras que botaram o peixe grande na cadeia. Correto? Sim, correto. Agora, esse peso dos procuradores do Estado, você não acha que foi muito... que você também fazia parte dessa força-tarefa? Porque até então a gente não conhecia o que era uma força-tarefa. A gente nunca teve envolvido nisso no Brasil. Sempre era um negócio muito... e foi muito... entrou muito na mídia. Não sei se por interesse de vocês ou não, daquelas manifestações e tal. Ficou muito na mídia aquele negócio. Não houve exagero ali? Não houve qualquer tipo de exagero. Netflix. Uma coisa que eu ia falar antes, nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas opiniões. Então, num grupo privado, numa mensagem com um amigo, com um colega, normal a gente falar, não gosta dessa pessoa, é uma brincadeira. Agora, evidentemente que nunca vamos levar nossas opiniões pessoais sobre operadores de direito em público, porque poderemos cometer crime contra a honra. Então, no ambiente privado, é claro que conversas são trocadas, mas... E essas conversas, elas não foram periciadas porque não é possível realizar uma perícia, não tem como se verificar a veracidade do conteúdo. O Telegram é um mecanismo, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo altamente possível de se alterar as conversas. Quando você manda uma conversa e você errou, você pode ir lá e corrigir. Tamé Danelon também falou sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e criticou o superinquérito de Dias Toffoli. Então, primeiramente, tem que ter respeito nas instituições, para as instituições, né? Se o país, se os cidadãos não respeitam as instituições, vamos viver no caos e isso não é bom para ninguém, tá? Então, temos que respeitar a instituição Supremo Tribunal Federal. Se um ministro ou outro profere decisões que sejam eventualmente inconstitucionais, ilegais, eu penso que deve ser apurado, tá? Porque ninguém tem imunidade absoluta, nenhum presidente da Suprema Corte. Agora, qual é o órgão competente? Quem que pode apurar eventuais irregularidades, eventuais crimes, digamos assim, praticados por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Apenas o Senado Federal, tá? Então, o Senado Federal, ele pode apreciar, por exemplo, um pedido de impeachment, onde já há diversos pedidos de impeachment formulados contra, acho que pelo que me consta, acho que uns 3 ministros já houve. E esses pedidos, atualmente, eles estão parados nos escaninhos do Senado. Eu não acho isso adequado. Eu acho que pelo menos o presidente do Senado deveria se debruçar a esses pedidos e rejeitar de plano ou não, mas não deixar parado, porque... no meu ponto de vista, questões muito graves, decisões muito contrárias à democracia são praticadas. Tipo, o inquérito do fim do mundo. Quando eu falei que ele é inconstitucional por vários pontos, ele violou a liberdade de imprensa, quando ele censurou 2 veículos, uma revista digital e um portal. Isso não pode acontecer, jamais se pode censurar. Se um veículo, eventualmente, tem extrapolado, tem atingido a honra de alguém, tenha propagado informações inverídicas, cabe o quê? Direito de resposta, ação por danos morais, eventuais crimes contra a honra. Agora, jamais impedir que esse veículo propale informações. Então, isso não poderia ser realizado. Mas isso, desculpa até fazer uma pergunta meio besta para a senhora, mas é tipo um aluno. Mas isso não é a Constituição, que é muito complicado a nossa Constituição? Ela não dá margem a essas interpretações, ou do Gilmar, ou do Careca, ou do Veinho. Ela dá margem pro cara fazer o que ele quer ali e acabou. E ele vai lá e fala, ó, tá aqui, ó. Não, nesse ponto está coberto de razão. A nossa Constituição, ela é muito ampla. Veja, a Constituição dos Estados Unidos, acho que são 7 artigos apenas, né? A nossa Constituição é muito grande. Por quê? Viemos de um período pós-ditadura, onde as liberdades individuais eram violadas. Então, a Constituição de 88, parece que ela quis ir muito além, né? É aquela questão do pêndulo, né? Geralmente, um pêndulo
parte para um lado, ditatorial, violação de liberdades individuais, e depois vai para o outro. Então, a nossa Constituição ela é extremamente garantista, ela traz apenas direitos, muitos direitos. E direitos que nem deveriam estar num texto constitucional. Ela regula até desapropriação, não tem que estar na Constituição questão de desapropriação. Então, por conta disso, e como o STF apenas só se debruça sobre questões constitucionais, mas como temos uma Constituição muito ampla, tudo está na Constituição, tudo pode chegar no Supremo. Na quarta-feira, o ex-presidente Michel Temer foi absolvido da acusação de obstruir a justiça. A decisão foi analisada no programa 3 em 1. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, absolveu ontem o ex-presidente Michel Temer em uma ação na qual ele era acusado de tentar obstruir investigações do Ministério Público Federal. Na decisão, o magistrado sustenta que o MPF editou trechos de um áudio apresentado como prova e que o conteúdo não configura ilícito penal nem em tese. Em 2017, Temer foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em uma gravação na qual supostamente incitava o empresário Joesley Batista, da JBS, a manter pagamentos ao doleiro Lúcio Funaro e, com isso, evitar que ele fizesse um acordo de delação premiada. O áudio foi gravado pelo próprio Joesley, que viria a firmar colaboração na garagem do Palácio do Jaburu em março daquele mesmo ano. Fala, Vera. Olha, essa é outra também que este programa aqui ficou remando contra a maré, contra a correnteza, não se deixou curvar a essa maré dominante que via um escândalo naquilo. Nós pusemos esse áudio desde o primeiro momento em perspectiva, inclusive eu fui a primeira, não vou ser cabotina com isso porque está documentado e na época recebi parabéns de um lado, mas muitas críticas de outro e estava correto, não havia nada naquele áudio que mostrasse o presidente da República avalizando e pedindo que o Joesley Batista continuasse pagando uma mesada ao Eduardo Cunha, como se sustentou e como o Ministério Público sustentou. Era uma forçação de barra desde sempre, o presidente era evasivo, recebeu sim o Joesley, aquilo era impróprio, o Rocha Loures depois foi visto dando aquela corridinha, tem várias implicações em que eu acho que há elementos para se investigar o Michel Temer, mas por supostamente ter avalizado mesada ao Eduardo Cunha, como se sustentou e como era o enunciado principal dessa denúncia contra ele, eu fui uma que nunca chancelei isso, nunca vi elementos probatórios para isso. Somando isso ao fato de que o Marcelo Miller atuava como um agente duplo nesta mesmíssima época e tudo que se viu depois sobre o Rodrigo Janot, eu acho que a decisão do juiz, nesse caso, está correta. Não há elemento probatório neste áudio para se condenar o Michel Temer. E a gente viveu um período, mais um, de solavanco político por conta disso. A reforma da Previdência, que estava na bica de ser votada, deixou de ser aprovada por conta desse caso. E a gente deu mais elementos para que a eleição fosse disruptiva como foi e que a gente estivesse vivendo esse momento amalucado na política que está vivendo agora. Então, desse outro arrependimento também não morrerei. Fala, Constantino. Isso aí remete a uma época triste do país, né? A gente lembra o custo altíssimo dessa arapuca que montaram contra o ex-presidente Temer na época da reforma, e inclusive muitas pessoas aventaram a possibilidade de isso ser uma espécie de golpe, armação do establishment, do deep state, para impedir a reforma. Né? O Brasil pagou um preço muito caro por isso. Todo mundo sabe quem é a figura do Temer. Ninguém compraria um carro usado do Temer. Mas veja, em questão de judicial, a gente precisa de ter prova, evidência. Aquele áudio com aquela visível armação do Janot, né? Estava tudo muito suspeito ali, não havia nada realmente concreto. Né? Então, uma coisa é você saber quem é a figura, outra coisa é você ter o batom na cueca, como, por exemplo, no caso do Lula nós temos. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, essa sanha de justiça com as próprias mãos, que ignora o devido processo legal e tudo mais. É algo perigoso, que faz parte desse Brasil recente, por questões até legítimas, todo mundo saturado da bandalheira, da roubalheira que tomou conta de Brasília mesmo, mas tem que ir com calma. Né? E a gente sabe também melhor agora
quem era a figura por trás disso, né? O seu Rodrigo Janot aí, que confessou que queria ir armado para o Supremo para matar um ministro do Supremo, né? E que tomava lá os remedinhos, entre aspas, para se acalmar. Ou seja, essa é a figura por trás desse caso todo. Então, mereceu ali os 40 e pouquinhos gatos pingados que foram lá comprar seu livro no lançamento, e olhe lá, né? O Brasil pagou um preço muito alto por conta de tudo isso. Josias. Eu não tenho tanta certeza sobre a correção da decisão do juiz. Nessa decisão que livrou o Temer aí da acusação, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, acho que é esse o nome dele, ele considerou frágil uma gravação que não foi periciada pelo Janot, foi periciada pela equipe técnica da Polícia Federal. O juiz também desqualificou a denúncia do Ministério Público, que, embora avalizada pelo Rodrigo Janot, que prestou um grande desserviço ao Ministério Público com essas maluquices que ele revelou depois que saiu do cargo, que ia dar tiro em Gilmar Mendes e tal, isso mostra o prejuízo que um maluco desse gênero pode ocasionar, mas esse é um trabalho coletivo do Ministério Público. E esse grampo do Jaburu não é a única coisa que consta dos autos. Há outras evidências que eu acho que precisam ser consideradas. Algumas dessas evidências, elas são eloquentes demais para ser ignoradas assim, de uma forma ligeira. Por exemplo, ninguém tem dúvida de que a voz que soa no grampo é do Michel Temer. Ninguém tem dúvida disso. Joesley Batista gravou. Nessa conversa noturna, tem lá a frase, tem que manter isso, viu? E você pode ter dúvidas em relação a ou não é um aval para comprar o silêncio de delatores e tal, mas há outros trechos na gravação. Um deles, por exemplo, o Michel Temer credencia o Rocha Loures, o Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, como um preposto, pessoa da sua mais estrita confiança, e fica claro que ele está credenciando o Rocha Loures para negociar com a JBS. Posteriormente, o Rocha Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala de dinheiro, propina de R$500 mil. Também ninguém tem, isso é um dado incontroverso, ninguém tem dúvida quanto a isso. Eu espero que o Ministério Público recorra da decisão do juiz para que esse caso, para que haja uma reflexão maior sobre ele antes de determinar um arquivamento assim tão ligeiro. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. O tema foi discutido no Morning Show, que recebeu o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo. Eu sou totalmente a favor da prisão após a condenação em segunda instância. A gente precisa avisar o Zé Eduardo Cardoso aí que a sacanagem, o que é inaceitável é o que o STF faz com a população brasileira. No mundo inteiro tem duas opções, basicamente, e o Brasil é o gênio que não se encaixa em nenhuma delas. Uma das opções é dos Estados Unidos. Após a primeira instância, prende e o cara aguarda atrás da cadeia os recursos, e ser julgado em alguma outra instância. A segunda opção, a gente pode ver na França ou em Portugal, ou em algum outro país, aonde ele pode responder e recorrer em liberdade, mas são pouquíssimos recursos. No Brasil, não. 30 tipos de recurso, uma infinidade de idas e vindas, milhões de advogados, horas do judiciário, dinheiro, porque quem consegue recorrer tudo é quem tem muito dinheiro para pagar. Não bastasse isso, os caras queriam aprovar lá na mini-reforma política, usar dinheiro do cidadão, usar dinheiro do pagador de imposto, usar dinheiro do fundo partidário para pagar advogado de cara que está preso, que nem processo eleitoral tá mais. Então, acho que não pode confundir aqui o direito de defesa, com o direito à legítima impunidade. O direito à legítima defesa com o direito de impunidade. No Brasil a gente fica protelando isso. E aí o único questionamento, Edgar, é muita coincidência isso não ser discutido desde 1940, para começar a ser discutido a partir de 2009, e o negócio, depois de mensalão e tudo mais, com esse monte de gente que a gente está vendo presa atrás das grades, a gente discutir se pode ou não a prisão após o julgamento em segunda instância. Ainda mais no ambiente político, onde a gente espera, o brasileiro está com esperança, o brasileiro voltou a acreditar. Cara, político pode ser preso, gente poderosa pode ser preso, gente rica pode ser preso. Aí o STF,
quer passar além da sua, vamos falar, jurisdição e praticamente legislar e mudar a regra do jogo, gente? Eu queria te devolver a seguinte forma. O Zé Eduardo Cardoso, eu concordo com muito do que você falou aí, mas o Eduardo Cardoso, ele se embasa ali na Constituição. A Constituição diz diferente. Se isso ainda vai evoluir e se chegando a alguma decisão sobre isso, deve haver alguma mudança na Constituição, dentro de uma cláusula pétrea, que aí viria a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que isso fosse alterado. Porque lá diz, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver enganado, no artigo 5º, inciso 57, que ninguém vai ser condenado até o trânsito em julgado. O que nos levou a esse estado de coisas é a lentidão da nossa justiça e essa quantidade, aí sim, concordo muito com você quando você diz essa quantidade inúmeras, né, enorme de recursos que a pessoa que tem a condição de manter um bom advogado, que tem dinheiro, quer dizer, a classe abastada, os mais ricos, ficam lá protelando, até que isso chegue ao ponto ridículo de caducar e aquilo não tem mais, caducou, não se julga mais, está feito. Agora, como dirimir esse argumento, né, esse entendimento, eu diria, e essa divisão de opiniões frente à Constituição? Que a Constituição garante uma coisa. O que está sendo votado, de alguma maneira, extrapola o que está escrito na Constituição. Como é que você vê isso? Eu acho que se a Constituição... O que tem que acontecer para que... O que está sendo votado, eu entendo que, eu até conversando com alguns, é uma interpretação da Constituição, né? E aí eles estão ferindo uma própria jurisprudência deles mesmos que já admitiu a prisão após julgamento de segunda instância. Tem uma PEC também tramitando lá no Congresso, onde deu uma baita polêmica na CCJ. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para justamente alterar a questão da prisão. Eu acho, Edgar, para mim, isso não deveria ser discutido agora. A gente tem outras prioridades no nosso país para cuidar. A gente tem um monte de gente lá que nem saneamento básico tem. A gente tem problema na educação quando a gente para tudo para discutir e, basicamente, o que a população está vendo, por que a população vai lá? É a prisão do Lula, é a prisão de toda a turma aí do Edu Cunha, do Cabral, do Zé Dirceu, ou de políticos que estavam envolvidos no escândalo. Sim. É isso que a gente está discutindo. Agora, fora isso, é só bom lembrar, tem milhares, aliás, centenas de milhares de assassinos, estupradores e vários outros criminosos que vão ser soltos. Então, pra gente deixar... Isso é a prisão preventiva, Isso, né? Aí é uma dúvida também. Eu gostaria de falar sobre isso com você. A princípio falava assim, 180, 190 mil. Aí falou, não, mas não é bem isso. Aí o número... A aferição feita, e agora parece-me um número mais realista, tá na matéria que o Maldonado trouxe pra gente. São 4 mil pessoas ali que estariam dentro dessa... influenciadas por essa decisão, se ela realmente for sacramentada e acontecer, e 38 nomes da Lava Jato, de condenados da Lava Jato, que estão aí em diferentes instâncias da prisão ali, ou presos domiciliares, ou encarcerados mesmo, perfeito, como é o caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Deixa o Vinícius comentar alguma coisa, mas se for 38 mil, 38 contra 4 mil, a gente não pode esquecer, porque às vezes na política, desculpa Vinícius, só para colocar um ponto que para mim é crucial. Sempre eu falo na construção de pontes, construção de diálogo, só que a política virou muito extremo, né? Ou é A ou é B. Uhum. E as pessoas talvez encaram um julgamento desse com uma ideologia, ou pensando no que ele defende, o que ele acredita no mundo, por causa desses 38. A gente sabe disso. Só que esquece que tem milhares de outros que serão soltos e que deveriam continuar presos. Esse cuidado o Toffoli já tomou na primeira fala dele ali, só porque ele diz o seguinte, ele abre a sessão dizendo, olha, como se não estivesse personificando essa votação em um nome X ou nome Y. Pelo amor de Deus, sabendo, aí é cara de pau, né? Sabendo que o ex-presidente Lula é a figura central dessa decisão, né? E por falar no Lula, a minha pergunta é em cima disso, Vinícius. Ontem eu assisti a mais recente entrevista que o ex-presidente deu para o UOL, e ele reforça esse discurso que ele não troca a dignidade dele pela liberdade. Então, apesar dessa decisão poder favorecê-lo, ele mantém aquele discurso de que quer continuar na cadeia até ser de fato absolvido. Como é que você vê este discurso do Lula em meio a essa decisão que pode tirá-lo da cadeia? Cara, o Lula ele foi condenado, não foi só pelo juiz Sérgio Moro, foi pelo TRF4, foi por vários entendimentos, não só de uma instância da justiça. Eu acho que isso é um populismo barato.
Eu acho que isso é querer insistir numa mentira, querer insistir numa história que praticamente daqui a pouco é só ele que vai acreditar. Né? Não sei se... O pessoal fala, mas se o Lula for solto... Cara, pelo amor de Deus, não tem mais vida política ali. É querer insistir numa história... Sabe quando dá um all-in? Sabe aquela expressão? Quando você joga tudo, vou arriscar tudo. É o que o Lula está fazendo. Querer dizer, não vou sair, eu quero ainda... provar que é uma farsa, né, do Dallagnol ou do Sérgio Moro. Eu acho que essa é a tática dele, Vinícius, com esse tipo de discurso. Certo. E eu queria mostrar também, Vinícius e Edgar, uma curiosidade que teve sobre essa decisão de ontem, da segunda instância, que foi um tweet apagado da conta do presidente Jair Messias Bolsonaro, que dizia o seguinte: aos que questionam, sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância, proposta de emenda à Constituição que encontra-se no Congresso Nacional, sob a relatoria da deputada federal Carol Detoni. Esse tweet acabou sendo apagado e horas depois, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, fez um tweet dizendo o seguinte: eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Ou seja, Edgar, talvez pela primeira vez, Carlos Bolsonaro admite, para a surpresa de ninguém, que ele tuita na conta do pai. Exatamente. Isso que todo mundo sabia, mas também chama meio a atenção que o presidente da República não tenha controle sobre suas redes sociais. É meio grave que uma mensagem tenha que ser apagada depois de ser publicada porque ele não leu antes, porque ele não autorizou antes. Aliás, tem uma grande diferença entre ter uma equipe de mídias sociais que se reúne com o dono da conta, traça um planejamento, traça uma estratégia e tudo, portanto, é publicado com a autorização dele, e ter uma pessoa de sua família tuitando como se fosse você. O Carluxo não é uma equipe de mídias sociais. Ele é o filho do presidente. Aliás, era vereador até muito pouco tempo. O vereador federal, como se dizia, né? Já que estava tá licenciado muito tempo em Brasília. Está licenciado. Só que eu acho que a gente tem que pensar claramente no que é que isso significa. E eu não estou falando agora só no caso do Bolsonaro, não. Em vários casos. Porque escrever textos numa conta que é verificada, portanto, oficial, de alguém, sem ser esse alguém, não incorreria em falsidade ideológica? Por exemplo, as regras da internet são todas muito nebulosas. Mas como é que você assume a personalidade de alguém na conta oficial dessa pessoa, sem a autorização dessa pessoa nesse caso, já que esse tweet foi publicado? Eu acho que é muito importante de se pensar nisso. E muito importante de se pensar que, mais uma vez, Carlos Bolsonaro arranja tretas, inclusive internas, por causa de seus dedos nervosos ou textos ininteligíveis de redes sociais. Como é que você entende, Vinícius, isso aí que o Fefito trouxe, rapidamente? Não, acho que o Fefito aí tá forçar a mão um pouco, porque normalmente a pessoa que tem a conta verificada, às vezes conta de ajuda de uma equipe dela e tal. A equipe traça estratégia junto, publica tudo autorizado, nesse caso não. Mas eu não acredito nessa, puxa, não foi sem querer, ele não me autorizou. Eu acredito que o presidente tem controle da vida. Então grave quanto? Mas ele assumiu isso. Eu acredito, tudo bem, mas eu acredito que o presidente tem controle do que está sendo postado na rede dele. Agora, por que você acha que ele apagou nesse caso, então? Acusar, porque foi polêmico, talvez seja estratégia deles. Eu vi cada coisa acontecendo nas redes sociais e a gente já viu. Então, se é estratégia, o Carlos estava mentindo. Cara, eu não vou julgar se ele está mentindo. Aí é tão grave quanto? Pode ser grave, mas acusar de falsidade ideológica, moralmente... Eu tô falando que as regras da internet são meio nebulosas, deputado. Moralmente pode ser ruim. Aí cada um julga o Carlos e o presidente Bolsonaro como quiser. Agora, puxa, será que isso é um crime? Eu acho que não, tá, Fefito? Então, a minha opinião só. Eu acho que a gente forçar a mão um pouco e outra coisa, a gente dá muita atenção para esses tweets, a gente dá muita atenção para essas falas do presidente, ou falas do Carluxo, Edgar, Fefito e ouvintes. E pouca atenção para o que realmente o governo federal está fazendo, para que realmente o que está acontecendo no Brasil. Mas ele não é responsável por isso? Não é a própria conta dele. Ele joga uma fumaça, a cada passo ele joga uma fumaça. Ele podia estar falando outra coisa no Twitter dele. Só que sabe qual que é o problema? Talvez joga essa fumaça, porque a gente sempre tá ávido por isso. Tuitou aquilo, tuitou. Cara, voltando.
tem tanta coisa para melhorar no nosso país, tem tanta prioridade. Eu acho também que ele deveria priorizar mais essas coisas, viu, Edgar? Inclusive nas comunicações dele. Então não vamos dar mais atenção para isso. Ué, mas vamos olhar para os problemas do nosso país. Não, mas não dá, Vinícius. Mas acho que a gente não deve comentar, tipo, o Bolsonaro vai lá no Twitter. Deixa, é o tweet dele. Até porque as redes sociais dele são um canal oficial de comunicação. Ele faz live sempre, ele twitta novidades sempre, ele pauta a imprensa a partir do Twitter dele. Não dá pra simplesmente ignorar. Exato, esse é um ponto. Eu concordo com você, lógico que a gente tem problemas maiores e o Brasil e o povo, tanto quem votou nele quanto quem não votou, espera que as coisas andem. Agora, é de dentro para fora que surge a nebulosidade. Parece, claro, uma estratégia dele de se administrar no caos. No caos ele consegue reafirmar uma posição radical, pela qual ele é visto também. Quer dizer, a gente quer soluções. Quem tenha votado nele ou não quer soluções. Ele tem um estilo de governar, tá claro isso. Agora, é uma estratégia que ao mesmo tempo que ele pede transparência para o partido, para entrar nesse imbróglio, a gente já vai esmiuçar um pouco mais essa crise no PSL, mas ele pede transparência, clareza na condução do partido, na divisão dessas verbas, como as coisas aconteceram, principalmente em torno das acusações dessas candidaturas laranja, mas ele ao mesmo tempo protege o clã dele, o filho. Ele põe ali uma blindagem no Flávio. Ele tem questões a se explicar também, enquanto ele pede a transparência. É curioso isso. Em todas as declarações dele, né, Edgar, seja fora ou dentro das mídias sociais, vai ter uma proporção gigante mesmo. O maior exemplo é esse assunto que nós vamos falar agora do PSL, na crise do PSL. Né? Até porque, Vinícius, ele foi um sujeito que politicamente, ele teve uma ascensão meteórica, né? Ele era um cara do baixo clero. Pouca gente sabia quem era Bolsonaro antes do CQC começar a divulgar, antes dele cair na mídia e tal, e chegar ao cargo mais importante do país. Edgar, mas ele surgiu através das mídias digitais. Mas só para afirmar um negócio, eu também acho, se eu fosse o presidente da República, a minha rede tem que ser mais institucionalizada. Aí está o ponto do prefeito, tem que ser mais institucionalizada. A partir do momento que eu assumo o cargo de deputado federal, o que eu falo tem repercussão. Eu também acho isso. E eu acho arriscada essa estratégia do presidente. Meio Trump. Eu acho que a gente, como brasileiro, como cidadão, como deputado, como jornalista, como quer que seja, cara, vamos dar atenção para outras coisas positivas? Vamos dar mais visão para o tanto de emprego que foi gerado em setembro? Vamos dar fala para o Paulo Ebel? Todo mundo sabe quem é Paulo Ebel, o cara do governo digital, da desburocratização, ou para o Salim Matter, ou para o ministro Tarcísio, ou para outras coisas positivas, porque senão o cara soltou um tweet, todo mundo só fala disso na mídia, só fala disso. Ainda na quinta-feira, a votação do relatório da CPI do BNDES foi adiada pela terceira vez por falta de acordo entre os parlamentares. Nesta quinta-feira, pela terceira vez na semana, os integrantes da comissão se reuniram, mas partidos da oposição obstruíram os trabalhos. A CPI tem até a próxima terça-feira para ser concluída e uma nova sessão foi convocada para segunda-feira. O presidente da comissão, deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, lamentou o que chamou de balbúrdia. É lamentável que isto aconteça e isso, sem dúvida nenhuma, está se refletindo no resultado, depois de 6 meses de atividade, não é? Nesta balbúrdia tentando criar dificuldades para a conclusão desta CPI. Vanderlei Macris já apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um pedido para prorrogar o prazo para a votação do relatório final, mas ainda não foi atendido. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, retirou do texto as sugestões de indiciamentos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e de outras 9 pessoas. Foi uma tentativa de fechar um acordo com a oposição, mas a estratégia não deu certo e a votação continua sendo obstruída. A CPI do BNDES investiga irregularidades ocorridas no Banco Público entre 2003 e 2015. A manobra do relator da CPI, deputado Altineu Cortes, do PL, para blindar o presidiário Lula e Dilma Rousseff, foi comentada no Jornal da Manhã por Bruno Garchagen, José Maria Trindade e Josias de Souza. Zé Maria, depois dessa, sucessão de atitudes vergonhosas e da retirada, um negócio inacreditável, retirar os nomes do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma desse relatório. Esses elementos novos a que você se referiu, Zé Maria,
que foram descobertos, esses elementos a Polícia Federal já sabia ou foram verdadeiramente coisas descobertas por essa CPI? A CPI foi além. A CPI descobriu dados que a Polícia Federal não tinha. Isso porque foi aos Estados Unidos e até a informalidade, às vezes, que o deputado, né, que tem o poder de polícia na CPI, acabou descobrindo. Bruno, o que mais me chocou foi o seguinte, isso também é inclusive dado sigiloso da CPI, eu vi lá planilhas que mostram que funcionários do BNDES, os altos funcionários do BNDES, recebiam uma espécie de cala-boca. Quanto mais emprestavam dinheiro, mais ganhavam uma espécie de bonificação. E isso levava a média salarial dos funcionários do BNDES a R$100 mil. Eles ganhavam lá bônus de R$70 mil em média, R$70 mil em média de bônus para esses empréstimos a países considerados alinhados ideologicamente. Bruno, são R$3 bilhões em dívidas para países que não vão pagar, que não estão pagando, que não vão pagar. Cuba, Venezuela, vários outros países, mas principalmente Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique. Esses são os países devedores de R$3 bilhões, uma dívida que não será paga. E esta CPI passou despercebida. Ninguém deu importância aos dados importantes, os dados que estão nos documentos desta comissão parlamentar de inquérito. Rapidamente, o que me impressiona, Zé Maria, é que um relatório sobre irregularidades no BNDES sem Lula e Dilma é algo impossível. Isso me faz lembrar um pouco a música do Claudinho e Bochecha, cantada pela Adriana Calcanhoto. Quer dizer, BNDES irregularidade sem Lula e Dilma é como um avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, Zé Maria. A última CPI que teve real importância no Congresso foi a dos Correios, que você já mencionou, que produziu um material que teve grande serventia no julgamento do Mensalão. Isso aconteceu há 14 anos. Desde então, houve mais comissão parlamentar de inquérito do que comissão parlamentar de inquérito. As CPIs se transformaram em espetáculos de teatralidade inútil. Nesse teatro, essas CPIs viraram um mecanismo de desmoralização da investigação parlamentar. É um parlamentar forçando portas, inclusive, que já estão arrombadas. No caso do BNDES, há investigações do Ministério Público que devem gerar consequências. Então, é lamentável que os parlamentares se desvalorizem dessa maneira. E com direito à sonoplastia, viu, Josias e José Maria Trindade? Pois é. Olha, Josias, mesmo este pipiu sem frajola, esse avião sem asas, será aprovado, viu? Porque a retirada do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma foi uma jogada do relator na tentativa de um acordo. Mesmo assim, não deu certo. O relator me disse, decepcionado, de que as pessoas que dominaram o mercado, ou seja, fraudaram licitações, estão fortes politicamente e têm defensores no Congresso Nacional. Josias, outro ponto aqui. O Antônio Palocci, que fez delação, prestou depoimento, um depoimento fechado, secreto, e assustou a todos os integrantes da CPI quando disse claramente como era feita a manutenção ali do sistema. Ele disse que, num determinado momento, se recusou a fazer empréstimos do BNDES. E aí que Lula falou assim, tá bom. Então, o Guido Mantega vai tomar conta. Assim, na cara dele, é muito detalhe. Todos esses detalhes estão entre os documentos. O deputado Vanderlei Macris, que é o presidente, me garantiu que, de qualquer maneira, vai juntar esse documento todo e mandar para o Ministério Público em ofício. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.